Gente, ela esteve em Uberlândia e a gente aproveitou para bater um longo papo com ela. Eu tô aqui com a Manela Courage. Falei certo? Falou. Eu fico assim, eu fiquei treinando muito tempo para falar o nome dela corretamente, porque é uma origem húngara, né? Então, você vai conhecer muito dessa jovem, destemida, sonhadora, e ela é decidida. Vou falar isso que é uma mulher muito decidida. Você vai entender por quê essa voz, essa jovem talento que vai surgir, que você vai conhecer em breve pelo mundo. Se Deus quiser. Um prazer muito grande estar aqui com você, Igor. É um prazer muito grande trazer esse espetáculo aqui para a cidade. E espero que, assim, para quem já conhece, para quem já, enfim, frequenta a ópera, seja uma experiência muito boa. Mas deixo principalmente o meu convite às pessoas que nunca tiveram contato com esse tipo de linguagem, esse tipo de espetáculo. Quem não tiver vindo aqui no espetáculo, conhecer um pouco do meu trabalho também virtualmente, dar oportunidade. Gostaria que você explicasse, na verdade, porque tem vários tipos de vozes na ópera. Eu queria que você falasse com o nosso público quais são esses tipos de vozes, né? E como que você descobriu que você... Descobriu não, né? Como você... soprano, se você descobre ou se você aperfeiçoa. Não sei como é que funciona esse processo. Então, a grosso modo, nós temos 7 tipos de voz. Nossa, nem eu sabia que eles todos. É muito. E esses 7 são subdivididos em outros tipos de voz. A gente não pode realmente mudar o tipo de voz com o qual a gente nasce, mas naturalmente, com desenvolvimento técnico, com o controle do próprio instrumento, do próprio corpo, a gama de repertório que você faz é muito maior. O que acontece? A gente tem soprano, mezzo-soprano, contralto, tenor, barítono, baixo e contratenor. São os 7 tipos de voz. E dentro desses 7 tipos de voz, existe um sistema chamado FAR, que é um sistema alemão, que divide esses 7 em vários subtipos. Então você tem vários tipos de soprano, vários tipos de mezzo-soprano, vários tipos de... enfim, assim sucessivamente. E dependendo do subtipo de voz que você tem, você vai fazer um determinado tipo de repertório. Isso se tornou, em um determinado momento da história, uma coisa muito rígida. Então, você só vai cantar os papéis que são determinados para o seu FAR, ou seja, para o seu subtipo de voz. Só que, na realidade, algumas vozes têm bastante flexibilidade natural e a nossa flexibilidade aumenta com uma boa técnica, uma técnica bem estruturada. Então o FAR ele é muito mais uma orientação para como vai ser aquele som, que tamanho, que cor vai ter aquele som, e não necessariamente para restringir de você é proibido de cantar isso, sabe? E o tipo de voz ela é relacionada com a constituição física da pessoa, o tamanho da laringe, o tamanho da prega vocal, o tamanho da própria estrutura do rosto. Gente, eu não sabia disso. Estrutura do rosto? Porque no lírico a gente canta sem microfone, né? Então, o rosto ele tem algumas cavidades, buracos no osso de fato, que eles servem de amplificador. A laringe também é uma amplificação do som, a própria caixa torácica serve como amplificação. Então, toda a constituição física da pessoa vai determinar o timbre daquela pessoa, o tamanho da voz daquela pessoa, a ressonância daquela pessoa. E por que você se tornou soprano, então? Se tornou não. Por que você é uma soprano nessa escala? O soprano, ela é uma voz que tem mais brilho no agudo. Ela vai ter uma região de conforto um pouco mais aguda que um mezzo-soprano, que é um soprano um pouco mais grave. E normalmente é uma extensão mais para cima. Isso não quer dizer que soprano não precisa ter grave. Toda voz precisa ter uma boa estrutura no grave, no médio e no agudo, porque senão a gente não consegue cantar com eficácia todo o repertório. Mas a determinação de o que você vem muito por essa questão de onde essa voz tem mais brilho e mais conforto. Então, é realmente uma coisa que você nasce assim e você aprende a trabalhar da melhor forma com que você tem. Entendi. Gente, é uma aula de história que a gente tá tendo aqui, porque eu não sabia muita coisa que ela falou com a gente, mas uma coisa que eu sabia, e eu estou começando a entender por quê, a ópera é um teatro. Sim. E você falou que
tudo depende, né, da sua expressão corporal. E eu quero saber por que que a ópera ela é considerada um teatro e ela não tem uma faceta específica. Você são várias facetas, não você Sim. é várias facetas num espetáculo. Eu quero saber como é que é a sua adaptação no palco para interpretar essas várias facetas e como é que é a sua expressão corporal, além da voz, que a gente vê as expressões faciais, porque a gente vê vários movimentos durante a... Eu quero saber como é que é trabalhar esses movimentos junto com seus personagens, que são múltiplos, né, com várias personalidades. A forma que eu particularmente trabalho, eu não penso em construção de personagem nessa questão mais subjetiva, enquanto eu não tenho muita segurança musical do que eu estou fazendo. Então, meu processo de estudo ele é bastante quebrado em etapas. Primeiro, eu trabalho realmente a mecânica da música, coisas bem simples, como limpar o solfejo, ter certeza de que cada nota que eu estou cantando está certa, ritmo, essas coisas bem básicas de teoria. Depois eu boto o repertório na voz, eu respeito o que está escrito na partitura com relação à dinâmica, eu construo musicalmente o que eu vou fazer, e a última etapa no meu processo é construir subjetivo e cenicamente as peças que eu estou fazendo. Porque, assim, o processo de estudo musical de uma peça é uma coisa extremamente complexa. E tem realmente várias etapas que a gente precisa fazer para conseguir levar isso para o palco com segurança. Então, se a gente tenta fazer todas essas etapas de uma vez, alguma coisa sai atropelada no meio do caminho. Agora, quando eu chego nessa etapa de construção de subjetividade, de personagem, de realmente como aquele personagem se porta fisicamente, inclusive, é uma análise textual muito aprofundada, né? Porque tudo que você vai fazer na cena está determinado pelo texto. E é a sua visão e perspectiva sobre aquele texto. E quando a gente canta áreas avulsas em concerto, por exemplo, não tem como a gente fazer a área sem saber o contexto daquela área. Então, que parte da história é aquilo na ópera completa? Como eu consigo capturar o momento dessa parte da história para que o meu público entenda sem que eu tenha que contar a história inteira? Então, é um trabalho extremamente complexo no sentido de você tem que saber interpretar o texto muito bem, você tem que entender muito bem a tradução da sua peça se você não fala o idioma no qual você está cantando, ou, no caso, italiano eu falo. Agora, quando eu vou cantar em alemão, em francês, eu tenho que fazer uma tradução muito boa e literal para que eu saiba qual palavra é mais importante dentro do contexto, como é a ordem daquela frase na língua original. Então, é um trabalho realmente de muitas etapas, muito cansativo, mas que precisa ser feito para que quando você leve para o palco, você saia desse momento de racionalizar e intelectualizar tudo e deixar a coisa orgânica. Como se tudo isso todo esse trabalho que a gente tem tivesse sendo feito lá na hora. Então, além de você ter essa voz maravilhosa e cantar bem, você pode dizer que você é uma atriz completa. A gente precisa ser. Porque você acabou de descrever o que o ator faz em cada personagem. Sim. Só que você faz um personagem com várias facetas do seu. Ele não é determinado como o segundo escalão, o principal, não. Você faz esse processo tudo junto ao mesmo tempo. Então, eu posso falar assim, posso te chamar para fazer uma peça de teatro, por exemplo, e você faria alguma coisa nesse sentido? Talvez de teatro, sim, porque eu já estudei teatro mesmo, isoladamente da ópera. Mas, por exemplo, a atuação para teatro, para palco e para televisão é muito diferente. Então, a linguagem de palco, ela sempre vai ser um pouco mais expansiva e um pouco maior, por você não ter uma câmera muito próxima, né? Então, você tem que fazer tanto gestual quanto projeção da voz, mesmo para a fala quanto para o canto, algo que consigam te escutar à distância, consigam ver à distância. Porque você tem que pensar que a plateia vai estar no mínimo ali a 3 metros da cena nas primeiras cadeiras num teatro pequeno. Então a atuação de palco ela é uma atuação muito grande, que se feita na TV, por exemplo, ela já vai ficar meio caricata. Então existem especificidades para cada linguagem artística, mas eu diria que elas se complementam.
Ah, entendi. Não, e eu quero saber também, mano, porque ela falou pra mim que é tímida frente às câmeras. Eu acho isso contraditório, porque ela acabou de falar assim que ela expande, que ela é atriz, e é contraditório você ter essa timidez perante as câmeras. Olha que você tá indo super bem aqui no Simaca na TV, mas Mas é porque é diferente. No palco existe um conceito que se chama quarta parede, que é como se existisse de fato uma parede na frente da cena e tudo acontece dentro dessa caixa, né, da parte de dentro da quarta parede. Existe esse conceito também para gravação, para televisão e etc. Só que é uma relação muito mais próxima. Então é aquela coisa, a cena está em cima de você, a câmera está em cima de você. No palco acaba sendo um processo mais intimista de certa forma, porque não é uma cena tão exposta quanto a cena da câmera e não é uma interação tão exposta quanto a interação para a câmera. Então eu não diria que criar uma personagem para entrar em palco, porque tudo que eu faço em palco sou eu. Eu não preciso me tornar uma pessoa para ir para o palco. Eu levo todas as minhas experiências pessoais de vida, como pessoa, como artista, para o que eu faço no palco. Só que eu sinto um pouco menos. Eu sinto a câmera, de certa forma, muito invasiva. Porque eu tô acostumada a trabalhar com essa quarta parede do palco, né? espero que você esteja tranquilo aqui com a Não, gente agora eu hoje. tô. Agora tá tranquilo aqui com a gente. Oportunidade para conhecer um pouco do canto lírico, porque na realidade é uma arte muito mais abrangente, inclusiva e que se relaciona com pessoas reais do que o que a gente imagina. Eu adorei essa parte inclusiva. Eu me identifico com essa parte inclusiva, né? Pra te falar a verdade. Eu queria falar com você primeiramente, porque eu quero saber como que você chegou a ter certeza que queria viver disso, né? Queria viver de ópera. Então eu quero saber seus contatos, os primeiros passos com a ópera. A Maria Callas tem uma entrevista que ela fala uma frase que eu acho que explica bastante, enfim, como todo artista entra na profissão, que você não pode ensinar alguém a ser artista, você pode ensinar alguém a cantar, mas você não pode ensinar uma pessoa a ser artista. E quando você sabe que você só precisa encontrar o caminho. Foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Eu estudo música desde os 7, eu comecei meu percurso na arte dançando balé, na realidade. E depois eu me tornei aluna da Escola de Música de Brasília. E estando na Escola de Música, eu fui convidada a participar do coro infantil de uma montagem da Carmen de Bizet, pelo Teatro Nacional Cláudio Santoro, naturalmente no coro infantil. E nessa montagem foi meu primeiro contato com uma produção profissional, seja na ópera, seja na dança. Eu nunca tinha realmente estado numa companhia. E é uma relação completamente diferente quando você vê a coisa sendo feita do lado de dentro do palco. É muito diferente de estar na plateia, enfim, de ver o produto final. E nessa ocasião eu descobri que eu poderia trabalhar com isso, porque eu não sabia que eu poderia fazer da arte uma profissão. E é uma sensação, a sensação de estar no palco e de ver tudo isso sendo feito, uma sensação de muita liberdade. E é uma sensação de que, ao mesmo tempo, nada pode parar a partir do momento que o espetáculo acontece, você sendo o centro da sua produção, da sua profissão e da sua própria vida. Então foi a partir dessa sensação de liberdade extrema e ao mesmo tempo de uma profusão de criatividade muito grande que eu me encantei por isso e eu falei, não, é isso que eu quero fazer da minha vida. Gente, mas você se encantou numa idade muito nova, que todo mundo se encanta. Com 12 anos ela teve essa certeza. Algum momento falou, não é isso. Você chegou a duvidar de algum momento que queria fazer? Com 12 anos é normal a gente ter essas dúvidas. Eu acho que duvidar, não. Sempre teve aquela coisa assim, depois eu entrei no ensino médio, tive que fazer vestibular e tudo mais. Tinha aquelas coisas de, mas você vai entrar para música na universidade? Não, você tem que fazer um curso que te dê dinheiro, depois você vai fazer música. E aí eu cheguei a cogitar fazer direito, qualquer outra coisa, mas felizmente não o fiz. E acabei entrando no bacharelado em música na UNB, depois transferi para Juilliard, enfim. Não, você naturalmente com 12 anos, com esse talento que foi descoberto,
viver de música era natural, né? E Mas é sempre muito arriscado. sempre, a arte no Brasil é sempre uma coisa arriscada, mas é prazeroso. Muito. E eu sei que você, na pandemia, você fez o teste para a George online, Sim. né? E foi a primeira vez que a George, para quem não sabe quem que é a maior conservatório de música do mundo. E ela é a única brasileira graduando, né? Você ainda está estudando, ela ainda estuda, gente. Ela ainda, com esse potencial todo, ela estuda na melhor conservatório de música do mundo. E eu quero saber como é que você ficou sabendo dessa audição online e como é que foi essa surpresa, né? Porque eles não abrem. Não. Então, eu estava fazendo uma masterclass online com uma cantora famosa, canta no grande circuito de teatros e tudo mais. E uma aluna dela me sugeriu entrar em contato com um professor da Juilliard para que ele me ouvisse, se tivesse algumas aulas e tudo mais. Ele falou, aplica, é muito improvável que você ganhe uma bolsa que te permita ir, mas não custa tentar. E como era a pandemia, foi realmente a primeira vez na história dos 105 anos de Juilliard que eles tiveram uma aplicação inteiramente online. Porque normalmente a segunda etapa já é em Nova York e tudo mais. Eu fiz, não só eles me aceitaram, mas eles me deram uma bolsa muito alta. Eles me deram 90% sobre a anuidade. E aí eu fui, fiz o primeiro ano, mas Nova York é uma cidade muito cara, então o grande problema para mim de me manter durante esses próximos 3 anos é o custo de vida em Nova York. Cheguei a trancar 1 ano, agora eu estou retornando, mas o processo todo foi esse. Então foi realmente uma exceção na história da própria escola, né? Você tá vendo que ela é especial, essa jovem, ela vai longe. Que desde os 12 anos, e olha onde que ela tá com 21, gente, ela tá só com 21 anos. Só que para ela conseguir para a Júlia, você fez um financiamento coletivo também. E como que você viu a comunidade, principalmente de Brasília, que era o seu meio, abraçar essa ideia? E como você conseguiu divulgar a necessidade, o financiamento coletivo? Que nem você falou, né? Ir para Nova York, Nova York é uma das cidades mais caras do mundo. Sim. Então, ela precisava desse suporte. Eu quero saber como é que foi esse processo e como que ainda está fazendo esse financiamento, como que pode ser utilizado, como pode ajudar. Então, na realidade, a vaquinha virtual ainda está aberta por um portal chamado Campanha do Bem, um portal virtual. Inicialmente, foi uma alegria muito grande para as pessoas saberem que tinha dado certo, mas também um choque, porque ninguém contava que fosse funcionar, né? Era aquela coisa de, nossa, mas é impossível ir para Juilliard, não sei o quê. Eu também acreditava que não daria certo. Então, justamente por, de certa forma, quebrar essa barreira do fazer uma coisa que é tida como impossível se tornar possível, as pessoas se apresentaram com uma solidariedade muito grande, porque eu digo isso de forma bastante consciente, mas com muita felicidade de poder ter aberto as portas para outras pessoas. Eu mostrei que existe o caminho. E eu espero que eu possa ajudar outras pessoas a seguirem esse caminho também. Não necessariamente de ir para Juilliard, mas de mostrar que é possível sim você construir uma carreira na performance, chegar a esses lugares que a gente acredita que ninguém chega, né? E com relação ao processo do financiamento ainda está aberto, mesmo porque eu estou retornando agora em agosto, no dia 22. A gente ainda precisa muito desse apoio, porque, enfim, Nova York continua caro. Então, qualquer ajuda é muito, muito bem-vinda pela Campanha do Bem, pelo site. Vocês podem também saber mais informações no Instagram dela, nas redes sociais, Manuela Kuroshi. Escreve Korossi, K-O-R-O-S-S-Y. Mano, a gente falou muita coisa aqui, falou um pouco de como você vê a ópera e de como a ópera é de fato, contar um pouco da história. Mas agora eu quero saber de você. Você tem uma personalidade muito forte. Bastante. E você tem uma coisa, você não gosta de comparar ninguém, certo? Mas você tem referências. Sim. E eu quero saber quais são essas suas referências e qual que é a sua... Onde você quer chegar com o seu trabalho? O que você quer criar? Porque eu acredito que você quer criar algo novo
que fique na história. Sim. Então eu quero saber como você quer chegar nesse seu objetivo. Bom, primeiro minhas referências enquanto cantora, eu cito alguns nomes, assim, referências pessoais, pessoas que tenham naturalmente a voz um pouco mais próxima à minha, porque isso inclusive me ensina muito tecnicamente. Quando a gente observa um instrumento cuja técnica é muito sólida e que seja parecida com a nossa voz, a gente pode aprender muita coisa, simplesmente de ouvir as pessoas. Então, minhas cantoras preferidas, eu coloco com certeza a Maria Callas, que é mais conhecida, apesar dela não ser uma voz parecida com a minha. Ela não é uma referência pessoal de estudo técnico, mas é uma referência artística. Só que referências em quem eu me inspiro e com quem eu aprendo, eu colocaria a Renata Tebaldi, certamente, Gabriela Tucci, a Lina Bruna Rasa, a Cláudia Muzio. Ixi, tem tanta gente. Então, a gente tem tempo, assim, não, mas se você quer já... Mas eu busco essas referências um pouco mais antigas, digamos, porque elas vêm de uma escola técnica um pouco... Clara Petrella. Elas vêm de uma escola técnica um pouco mais tradicional, porque a técnica de canto surgiu lá atrás ainda, na transição do Renascimento para a Era Barroca. Ela foi se desenvolvendo ao longo dos séculos e se tornou uma coisa que a gente se chama de bel canto, que é tanto o nome de um período musical quanto da própria técnica de canto. E Nasci na Itália. Isso. E essa técnica belcantista tradicional, ela é uma... Primeiro que é uma técnica teatral, né? Ele é um canto teatral, é um canto que serve ao texto, serve à música. E ela foi bastante cultivada até meados do século XX, só que com o surgimento das tecnologias de captação de áudio, a amplificação de alguns teatros, introdução dos microfones nas montagens de ópera, essa técnica foi, de certa forma, abandonada, vamos colocar ali, a partir dos anos 80 até a atualidade, e a forma que as pessoas cantam ópera, cantam lírico hoje em dia, é completamente diferente do que era a ópera em sua essência. Então você tem sons muito mais aveludados, muito mais menos volumosos do que eles eram em sua origem, só que muito mais corpulentos de certa forma, e são sons que acabam dependendo de microfonação. Só que a ópera é uma arte criada para não ser feita com microfone. Porque a partir do momento que você coloca essa característica de amplificação no som de um cantor lírico, você, de certa forma, perde a arte em sua essência. Que é literalmente isso, é um canto teatral. Não é para ser uma coisa contida, polida, que não seja expansiva demais. A ópera, ela é expansiva, ela precisa dessa característica de teatralidade. E é por isso que eu busco essas referências de fato mais tradicionais, porque isso se tornou uma certa... mercado de ópera no mundo pegou uma certa aversão a esse tipo de estrutura de canto, de tipo de cena, só que hoje isso tem sido resgatado. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem um discurso um tanto paradoxal de pessoas que colocam essas pessoas dessa geração num pedestal como se fossem seres humanos diferenciados e inalcançáveis com um dom especial, só que eram simplesmente pessoas, evidentemente, muito talentosas, muito dedicadas, focadas, etc., só que com uma técnica muito melhor estruturada do que o que a gente tem hoje em dia. E eu acho perfeitamente possível resgatar essa estrutura técnica, essa estrutura de cena, de fazer musical de fato, e traduzir para a nossa realidade contemporânea. A gente só precisa não ter medo de ousar e de fato, questionar o que tem sido oferecido enquanto música no mercado, né? Porque acabou se tornando um processo quase industrial de produção de ópera. E quando você fala de performance, quando você fala de arte performática, você não está falando de industrialização. Você está falando de uma coisa onde cada artista no palco tem uma personalidade, tem um som próprio. Você nunca vai ouvir dois cantores com o som igual, ou pelo menos não deveria. Mas quando você ouve referência de cantores famosos hoje em dia na ópera, são sons muito semelhantes. Porque se torna mais fácil de vender, só que artisticamente menos autêntico. Então eu não acredito nessa coisa de as cantoras da Era de Ouro eram seres humanos especiais e não é possível fazer o que elas fizeram. É perfeitamente possível se a gente sair do óbvio.
essa opinião que você deu, ela gera um pouco de polêmica. Bastante. Né? Então, eu acho que tem a ala que te apoia muito nessa linha, e tem uma ala que já fala assim, não é tanto assim não, vamos um pouco mais devagar. E como você lida com essa dualidade que a gente pode dizer assim, se pode dizer? Eu já tive, assim, muito medo da... Como é que eu posso colocar? De questionar essas coisas de forma explícita. Porque, assim, eu recebo muita crítica com relação aos meus posicionamentos, seja de louca, arrogante, eu já fui chamada de tudo. Só que se a gente se importa muito com fazer o que a gente faz, tanto na vida quanto na arte, para agradar os outros, a gente não vive. Então, hoje em dia, quando eu recebo esse tipo de crítica de você está sendo arrogante, louca, megalomaníaca, ok, é só você não ir me assistir. Eu acho sensacional, eu acho isso sensacional, porque você quer deixar o seu nome cravado na história. Acho que essa é uma grande paixão do artista, seja qualquer artista, ele quer deixar o legado. E eu não vejo essa coisa de deixar o legado como justamente o que você falou há pouco, eu quero ser melhor que as outras pessoas. Eu não quero. Eu quero ser incomparável às outras pessoas. E eu quero que existam outros artistas absolutamente incomparáveis. Porque enquanto a gente se preocupa com essa coisa de eu quero ser melhor que fulano, eu quero ser a melhor do mundo, na realidade eu vejo isso como uma perspectiva um tanto medíocre. Porque para que exista a comparação, você tem que ter um padrão. E se você está fazendo arte dentro de um padrão, você está realmente fazendo arte? Então eu vejo muito essa coisa da gente ter ambição o bastante para criar uma geração de artistas incomparáveis. E eu não vejo isso como uma coisa ruim, porque a partir do momento que você não é obrigado a estar dentro do óbvio, dentro da caixinha, você cria espaço para muito mais gente, né? Gente, essa visão dela é fantástica. Eu amei essa visão para qualquer arte, qualquer tipo de arte. Na realidade, qualquer coisa na vida, né? Qualquer profissão, porque quando a gente trabalha nessa perspectiva de eu vou ser melhor que o fulano, a gente fica tão focado em trabalhar pelo outro que a gente não faz o nosso. E para você ter uma ideia, ela aquece a voz de uma maneira diferente das pessoas tradicionais, não é verdade? Sim, porque, enfim, isso é uma questão de debate técnico, mas muitas pessoas acreditam que os sopranos não precisam ter um grave sólido e bem construído. Então, tecnicamente se pensa como... A voz essencialmente tem 3 registros, né? Voz de peito, a mistura entre a voz de peito e a voz de cabeça, e a voz de cabeça. E muitas pessoas forçam os sopranos a trabalharem só com a voz de cabeça, ou seja, com a parte aguda da voz trazida até lá embaixo, e acaba que o grave não soa, a região média fica instável. E isso é uma coisa que eu tecnicamente me posiciono de forma muito forte. Qualquer voz precisa ter solidez no grave e no centro da voz. Então, a forma que eu aqueço é sempre de baixo para cima. Mesmo porque na parte de baixo da voz é onde a gente está mais relaxado, então a probabilidade de eu machucar meu instrumento é muito menor. E também é o que eu preciso para estruturar meu som para que ele suba. Se eu trabalho só lá em cima, mas você é soprano, você tem que ter agudo. Sim, exatamente. Só que o agudo é onde a nossa musculatura cantando está mais esticada também. Então não faz sentido a gente começar a trabalhar já no máximo de esforço. Não é aquecer a voz, é literalmente dar um estirão muscular dentro do seu corpo. Gente, e agora me dá uma curiosidade. Como que você cuida dos seus instrumentos? E tem alguma coisa específica que você faz? Ou depois de um espetáculo? Como que funciona? Então, antes de cantar, eu tenho um pouco mais de frescura quando eu tô em vias de fazer um espetáculo, né? Eu evito qualquer coisa que possa dar muita secreção, né? Tipo lactose, alimentos que as pessoas gostam de chamar de alimento inflamatório, mas isso é um termo cientificamente errado, então não vamos usá-lo. Mas... Nem isso eu sabia, gente. Nem isso eu sabia. Tô tendo uma aula aqui. Mas qualquer coisa que possa ser um pouco mais agressiva ao corpo, álcool, leite, muita hidratação, inclusive hidratação direto na prega vocal, né, com nebulizador e essas coisas. Eu tento descansar ao máximo, mas às vezes não dá. Mas descanso é uma das coisas mais importantes para ter uma boa performance, porque como a gente está trabalhando com o corpo inteiro e no máximo de esforço,
Se a gente não dorme, literalmente, a voz não sai. A voz fica sem tônus, fica muito mais difícil cantar. Então, para mim, a coisa mais importante antes de cantar é dormir. Dormir? Dormir. Que coisa interessante. É uma coisa que eu faço pouco, gente. Eu também. É uma coisa que eu faço pouco. E agora eu quero falar de você. A gente contou da sua história como cantora de ópera, como um pouco da história, das suas ambições na profissão. Agora eu quero saber da Manu. Com essa dedicação que você dedica à sua profissão, dá tempo de fazer algo fora disso? Curtir a vida de uma maneira mais tradicional, digamos assim, sair de vez em quando? Eu tô rindo porque, assim, quase 100% dos meus amigos são músicos. Então, sim e não. Porque é realmente uma demanda muito grande de trabalho, principalmente quando eu tô na universidade ou fazendo algum curso. Só que a gente acaba transformando esse ambiente num ambiente majoritário da nossa vida, né? Então, mesmo quando a gente está, sei lá, num barzinho, a gente acaba, de alguma forma, falando sobre ópera. Mas é também muito necessário, e isso é uma coisa que eu estou precisando aprender, de fato, essa coisa de você não se voltar 100% para o trabalho, né? Porque se a gente chega num nível de exaustão física, emocional, mental, o próprio trabalho não rende. Então, sim, eu tenho uma vida social, talvez mínima. Ela consegue, gente, ela consegue. Ela tem uma vida normal. Tem, às vezes. Mas sim, é de fato isso, né? Meu ciclo social é majoritariamente de músicos, só que a gente trabalha muito, mas também se diverte. Ah, não. Isso é importante. A gente tem que trabalhar com o que gosta, Sim. mas também saber dar o tempo de vez em quando. Mesmo porque é uma profissão tão caótica, às vezes, que a gente tem que transformar algumas situações em piada, né? Ou você tem algumas para contar pra gente? Pode contar, a gente tá aqui pra Ai, saber. ai. Agora, você já deu a deixa, eu só tô perguntando, só. Pontualmente, assim, eu não sei, só que quando a gente passa por situações assim que a gente fala, não acredito que isso tá acontecendo. Aí é quando a gente tem que transformar em piadas. Lembra de uma, vamos lá. Não, tem coisa que eu não posso. Aqui pode falar tudo, aqui não tem problema não. Não, mas é uma profissão que vira parte da nossa vida, né? Com certeza. Quando você viu que eu tenho uma condição, né? Eu sou manco, por isso que a gente tá no cima aqui na TV. E primeira pergunta, eu quero saber se você já foi entrevistado por uma pessoa com alguma condição similar à minha. Não. Eu também sou incomparável, eu também sou desses. Com certeza, mas não, nunca fui. Tá gostando? Muito. Não, então... E você? Eu tô amando isso aqui, eu tô adorando. E aí eu faço duas perguntas, geralmente. Se você conhece alguma pessoa com alguma condição específica, o que ela te ensinou e o que você ensinou para ela, caso você conheça. Sim. Se você tem alguma história para dividir com a gente, com alguma pessoa? De pessoa próxima a mim, não. Mas tem um grande violinista e professor na Juilliard, que, enfim, eu acho que eu não sei pessoalmente qual é o que houve, mas ele perdeu o movimento das pernas, e ele fez uma carreira muito, muito grande, só que ele segue lecionando. Ele é um dos maiores nomes na música clássica hoje em dia, e ele é professor titular na escola. Eu não cheguei a conhecê-lo, assim, pessoalmente, porque é aquela pessoa que ninguém chega perto, sabe? Só que ele é uma pessoa, assim, cujo conhecimento é extremamente respeitado e é realmente uma autoridade. Eu quero conhecer esse senhor aqui. Eu também quero, mas não deixo. Porque é muito legal. E uma última questão, a gente vai encerrando aqui. Mas sobre tê-lo ensinado alguma coisa, não, porque eu não consegui me aproximar dele, só que para uma pessoa dessa, eu não sei se eu teria muito a ensinar de todo jeito. Com certeza, a gente tem que ensinar e aprender sempre, Manu. A gente Eu não gosto da palavra que me define, pessoa com deficiência. Eu não gosto do termo deficiência, gente. Eu acho um termo que inferioriza as pessoas, que diminui.
E eu troco esse termo por singularidade. A gente tem várias singularidades. O professor de violino, né? Violino. Ele tem uma singularidade. Uma das singularidades que ele tem é que ele é cadeirante. Sim. É uma das singularidades, ele tem várias. E eu quero que você compartilhe com a gente algumas singularidades da Manu. Ela pode ser emocional, pode ser de comportamento, pode ser uma mania, pode ser física, que você queira compartilhar com a gente. Eita! Eita, gostei do eita! Pode pensar que eita! Eu sou uma pessoa, apesar de eu ter um raciocínio extremamente analítico, eu também Percebe? sou uma pessoa simultaneamente impulsiva e muito intensa. Como? Calma aí. Eu acho que não tem conexão. Né? Uma pessoa analítica, geralmente ela é calma. Ela Eu só pareço. Ela é mais racional. Como assim? Eu não entendo. Então, é bastante paradoxal, mas eu consigo analisar muito bem as situações nas quais eu estou inserida. Só que, às vezes, essa análise não me serve muito, porque eu também sou uma pessoa extremamente passional. Então, eu sei a consequência daquilo que eu vou fazer, só que, às vezes, eu não consigo agir com a racionalidade que eu tenho. Isso é uma vantagem artisticamente, mas interpessoalmente pode ser, às vezes, complicado. Gente, se ela é incomparável, como todos nós somos, mas é muito, muito legal. Ela deve ser uma confusão divertida. Às vezes é bem divertida, às vezes me ajuda enquanto artista, às vezes me transforma num grande caos como pessoa. E eu vou encerrar com uma pergunta. O que a gente pode saber da Manuela Kursch? Eu falei certo de novo? Falou. Ai, que alegria, que é a última vez que eu vou pronunciar ao vivo aqui. O que eu posso saber de você que eu não encontro na internet? Que eu não encontro nas redes sociais, que eu não encontro em lugar nenhum? Uma coisa inédita da Manu. Eu sou uma pessoa extremamente leal às pessoas que são leais a mim. Então, eu tenho... Minhas relações próximas e de amizade são mais que relações de amizade, são relações de honra. Então, se alguma pessoa faz alguma coisa ruim a uma pessoa de quem eu gosto, eu me sinto pessoalmente ofendida. Justamente por eu ser uma pessoa que tem um ciclo pessoal muito restrito, eu valorizo muito as pessoas que estão do meu lado. Gente, que bonito. Eu vou encerrar o Simanca na TV hoje com essa mensagem, com essa simpatia. Espero que você tenha gostado muito do Simanca. Simanca.